Começa agora um programa super especial, porque a gente está iniciando a 6ª temporada do programa Pessoas de Valor e a gente trouxe aqui uma amiga, que é a Lucila Gonçalves, que é uma super coaching, uma pessoa que já rodou esse país, já atendeu milhares de pessoas e por um motivo muito especial, né? Tem uma pessoa especial, porque hoje a gente inaugura a 6ª temporada em novas emissoras. A gente está estreando num circuito de emissoras maravilhosas, né? E particularmente, né? Assim, a gente vai estar por uma cobertura nacional com essas emissoras, então a gente vai mandando um abraço com o passar do tempo aqui, mas o mais importante agora é que você pode curtir o programa de qualquer parte do planeta, né? Porque a gente vai estar nessas emissoras. Então, assim, tem uma série de novidades que eu vou contando para vocês ao longo do caminho, mas o mais importante é a nossa convidada aqui. Viu que bacana chegar com um monte de novidades, né? O legal de novidades é que a gente está na de casa, que é um dos lugares mais maravilhosos, né? Então, assim, a gente tem essa coisa de estar num cenário incrível, né? E aqui num dos ambientes, todos os ambientes da de casa em Santos são feitos por arquitetos também devidamente maravilhosos. Sim. E a gente fala sobre desenvolvimento humano, né? O Pessoas de Valor foi amadurecendo, né? A gente ficou alguns anos na Santa Cília TV e depois a gente foi ganhando áreas, né, de um programa nacional, justamente porque a gente toca num assunto que aborda, né, vamos dizer assim, várias características que não são regionais, né? E aí queria trazer contigo um pouquinho esse conceito, né, que a gente fala de coaching, de desenvolvimento humano, porque obviamente a gente em 2023, né, a gente está no meio do ano, as pessoas estão cada vez mais focadas nessa coisa dos soft skills ou da inteligência emocional, né? E a neurociência também, né? Todo mundo que assiste o programa já sabe, eu como professor universitário, palestrante, né, trabalho com essa coisa bastante da inteligência emocional e da neurociência. E aí queria trazer um pouquinho para você essa coisa de como que está na prática esse viés ou essa abordagem, esses aspectos da inteligência emocional nas pessoas que você tem contato no seu dia a dia. Seja bem-vinda ao Pessoas de Valor agora internacional. Obrigada, Ari. Obrigada pela oportunidade. Eu chamo Ari de mestre, porque é uma pessoa que eu admiro bastante, aprendi a admirar nesse pouco tempo de convivência, sim, até, sim. Né? Mas eu chamo de mestre porque tenho muito a aprender com ele. Eu uso a expressão, algumas pessoas já me ouviram falar nisso, né? Nós somos espelhos. Então, quando a pessoa olha e fala assim, pô, tenho uma admiração por você, é porque a gente reflete o melhor das pessoas, é isso. Que bom. Sim, como você disse, né? Nesse momento, esse momento que nós estamos atravessando mais fortemente das questões emocionais, das questões de traumas até, de que nós passamos com essa pandemia, que foi um evento extremamente diferente, extremamente doloroso até, né? E isso trouxe uma marca para todos nós hoje e trouxe uma diferenciação no mundo do trabalho, principalmente, né, com o home office e algumas outras alterações. Então, o desenvolvimento humano mesmo, internamente, né, o autoconhecimento, a autoconsciência, ela nunca foi tão chamada, né, a voz, a vida, vamos dizer assim. Antes nós temos épocas que você já citou nos seus outros programas sobre o desenvolvimento humano, que a parte técnica era muito importante, né, e hoje nós vemos que muitos olhos estão voltados para o desenvolvimento humano e para o bem-estar interno mesmo, que vem apresentando questões sobre burnout e outras questões que estão aparecendo. E eu posso te falar que eu sinto isso nos atendimentos do processo de coaching, porque ele impacta, né? A questão emocional, ela impacta diretamente na produção, diretamente no bem-estar, diretamente na felicidade. Então, a gente convive muito com isso mesmo. Eu até falo muito porque, às vezes, eu tenho vários amigos que trabalham, né, na área de coaching e que são coaches, né, e que trabalham na área de coaching e que a gente costuma falar um pouco sobre esse momento que o Brasil, e não só o Brasil, né, mas tem até uma piada que fala assim, né, a pessoa é cabeleireira ou coaching, né, fica tirando sarro porque todo mundo trabalha no coaching como se fosse um subemprego, como se fosse uma coisa meio lateralizada.
especializado. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente entende e eu vejo nas universidades o crescimento dos cursos de psicologia tem crescido absurdamente e uma preocupação muito grande, até como carreira, de as pessoas se desenvolverem nessa área. E aí a gente tem a Sociedade Brasileira, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, ou seja, tem lá o Sullivan, Zé, que inclusive já entrevistei o Sullivan, né, e outras pessoas que trabalham, né, com formação desses profissionais. Mas assim, existe um ponto que a gente pega muito, assim, que eu gosto muito de citar, que é a questão metodológica. Sim. Assim, existe uma metodologia por trás que um profissional não é uma coisa invencionice, né? Assim, eu vou inventar uma forma de melhorar a qualidade da pessoa ou, por exemplo, desenvolver a carreira ou trabalhar determinados objetivos e metas que essa pessoa tem. No teu caso, eu sei que você tem algumas peculiaridades porque você trabalha com método e com algumas, digamos, nuances mais próprias da sua característica e da sua formação. Sim. Como que você encara, por exemplo, esse momento dessa, digamos, não chamar de confusão, mas dessa mistura que tem entre a psicologia, por exemplo, e as suas especialidades e a própria formação de coaching? Então, eu acho que você tocou em um ponto bem interessante que acaba nos afetando, que é a idoneidade do processo, do coaching. Né? Porque qualquer um, como você disse, qualquer um se diz, eu sou coach de alguma coisa e tal, porque leu um livro, porque fez um curso, viu uma palestra, né? Já entendi, vou ajudar. Então é muito bom a gente trazer essa questão da metodologia, que existe uma metodologia mesmo, e eu tenho, como você disse, do meu diferencial, eu acho que uma coisa que me faz diferente é a minha trajetória profissional, né? O fato de eu sempre ter trabalhado com pessoas, eu não conhecia o coaching ainda, eu trabalhava como assistente social, mas eu sempre atendi pessoas. Uhum. Quando, há 10 anos atrás, eu conheci o coaching, eu me surpreendi. Eu falei, nossa, olha, agora eu tenho ferramentas para trabalhar. E é muito importante também, ali, pontuando a questão da psicologia. É diferente, realmente. O coaching, ele é um processo, ele é um método para você atingir um objetivo específico, né? A psicologia, mesmo a psicologia positiva, ela é uma outra competência, tá? Que não é... Nós temos coaches que são psicólogos, que até usam as ferramentas, vários, e usam as ferramentas, como nós, os coaches, nós usamos ensinamentos da psicologia, da filosofia, da antroposofia, né? E aí cada um vai trilhando. Eu até queria já para a gente bater um papo, né, não ficar uma coisa pergunta e resposta, até trazer esse ponto que você fala da tua trajetória, porque assim, para mim eu não vejo que coaching, por exemplo, é uma metodologia que tem que ser exercida, por exemplo, como uma especialidade médica, por exemplo, ou da psicologia ou da saúde. Mas para mim me vem muito a questão do preparo da pessoa que vai trabalhar com isso. Por exemplo, você ter uma bagagem de assistência social, por exemplo, ou, por exemplo, eu vejo um terapeuta, né? Poxa, terapeuta holística. Aí assim, da onde que ele vem? Poxa, ele pode ser fono, pode ser fisioterapeuta, pode ter atuado em outras áreas, inclusive assistência social, e de repente poder optar por isso. Por quê? Porque é um conhecimento que é um conhecimento mais integrativo, vamos dizer assim, que independe de uma formação, de uma graduação, por exemplo. Mas acima disso, até por eu ser da área acadêmica, né, acima da formação de ter um monte de pós-graduações na área, é a pessoa ter experiência e ter bagagem e jornada para lidar com as pessoas. O que eu chamaria de uma competência, assim, humanidade. Eu acho que para atender precisa ter humanidade, para entender que, por exemplo, ali não é um cliente que eu vou ganhar dinheiro e que eu vou fazer ele cumprir simplesmente uma meta e está tudo bem, né? Sim, sim, até porque o coaching, eu sempre falo, né, que o coaching é um processo em que nós estamos no mesmo barco. Né? O coachee, que é o cliente, o coach, nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos juntos, porque o cliente vai trazer a história dele, ele é o maior conhecedor da própria história, não sou eu. Sim. Né? Eu vou, talvez, conseguir ajudá-lo com ferramentas,
do coaching que eu aprendi e com a minha experiência. E, como você disse, os outros profissionais de outras áreas também trazem as suas bagagens, que fazem essa diferença do profissional, né? Agora, vamos para uma particularidade, já que a gente está falando de metodologia ainda, você não entrou muito no teu diferencial, como eu falei, né? Do ponto de vista da tua experiência, claro, mas de metodologia, qual que é uma ferramenta que você considera, por exemplo, para esse momento e que você tem aplicado bastante? Porque às vezes eu falo assim, olha, as pessoas chegam para mim, não, porque isso aí parece roda da vida, eu estou dando palestra, aí eu estou lá falando de relações interpessoais e daqui a pouco chega um cara, levanta a mão e fala, isso aí é triângulo dramático do Kaplan, não sei o que e tal. Então, assim, às vezes você está falando sobre um assunto que eu estou falando de sistema límbico, de dopamina, e o cara vem e fala assim, não, porque isso aqui é roda da vida, ou então isso aqui é não sei o quê. Então, assim, por causa da escola, da formação de cada um, vem nomenclaturas diferentes, né? Isso. No teu caso, qual que você acha que, assim, que você considera uma ferramenta que é, assim, fundamental para o coaching? Tá. Eu gosto bastante de trabalhar a questão de valores. E por quê? Porque valores, ele te mostra, a pessoa, o cliente, o coach, que seja, ele se sente muito mais tranquilizado quando ele descobre em si mesmo os próprios valores que o levaram a tomar as decisões que tomou na vida, a tomar as decisões que toma hoje. Dá uma tranquilidade na pessoa, eu percebo, sabe? Que fala, é mesmo, por isso eu fiz isso, por isso eu faço aquilo. Porque nós não temos esse conhecimento aqui, solto, né? Então é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar e eu aprofundo bastante essa questão, que, como você disse, vem de várias vertentes, né? Você vê na psicologia positiva os sabotadores, né? E você vê várias vertentes que trazem, que vão nos ajudando, na verdade. Eu gosto de pensar assim, a gente como se falasse assim de ferramentas, né, e de métodos como ferramentas. Eu fico sempre, e eu já defendi isso várias vezes aqui no programa e onde eu falo também, que assim, a gente tem que tomar cuidado de você não ser aquele mecânico que só tem um alicate ou que só tem um martelo, aí tudo vira prego. Sim. Ou tudo vira parafuso. Então, assim, você ter uma caixa de ferramentas ampliada para você, em alguns momentos, falar assim, agora eu vou atuar aqui com constelações familiares, vou trabalhar com consciência sistêmica, vou trabalhar com reiki, vou trabalhar com hipnoterapia, né? Porque aqui no Pessoas de Valor, como a gente acaba trazendo pessoas de diversas linhas, diversas frentes, às vezes, por exemplo, eu ver uma pessoa que trabalha com hipnose, por exemplo, e fala assim, hipnoterapia salva, cura, né? Maravilhosa. Só que aí, de repente, como eu tenho o Roberto Debes, que é médico e psicólogo, mas que ele trabalha com consciência sistêmica, constelações familiares, aí assim, poxa, tem uma abordagem que, de repente, numa consulta, a gente imagina assim que constelação não vai resolver todos os problemas de um paciente, da mesma forma que a acupuntura também não, que é uma outra especialidade dele. Então, entender também essa caixa de ferramentas é importante, né? Por isso também essa coisa de entender qual é o profissional que está ali na frente, né? Sim, e eu acredito, não existe uma coisa pronta. Por mais que você tenha no processo de coaching, quando você escuta o seu cliente, você pensa sobre o processo dele e você pensa num caminho a ser trilhado, né? Eu posso usar a própria roda da vida, posso usar, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, pode até ser que eu chegue a uma pessoa, um cliente, e diga a ele, eu não sou consteladora, mas eu acredito que vai fazer a diferença para você. E posso indicar alguém, um conhecido, alguém que eu tenha passado pelo processo com a pessoa, acupuntura, né? Mesmo que eu não domine, mas eu conheça, e eu posso indicar. Claro. Sim. E eu acho que isso é muito profissional, né, se for pensar. Eu, por exemplo, sou um professor, dou palestras. Às vezes as pessoas vêm, poxa, você atende? Eu não atendo individualmente, assim, não é o meu nicho, né? Eu dou treinamentos. Então, assim, no momento que vai para um atendimento individual, eu falo, olha, tá precisando, isso aqui é uma metodologia que, de repente, essa ferramenta aqui talvez seja mais bacana e aí tem essa pessoa aqui, né? Então, fica muito mais adequado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo. Agora a gente está aí em vários canais para você poder assistir a gente em mais de 196 países. A gente volta já já com Pessoas de Valor.
Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor, agora para mais de 196 países pela Soul TV e vários canais parceiros que estão transmitindo a programação aqui do nosso conteúdo, que fala sobre desenvolvimento humano, sobre um monte de coisas relacionadas à neurociência, a comportamento, e a gente está com uma queridíssima aqui falando sobre coaching. Eu, particularmente, às vezes vou nos lugares e as pessoas falam, você não é coaching não, né? Porque tem um pouco de ranço essa palavra e tal. Sim. E aí eu falo para você, assim, qual que é, digamos, dentro daquela concepção que a gente está falando de ferramenta, a principal utilidade que você vê como profissional de coaching para atuar nessa metodologia, assim? É na carreira mesmo? Porque a gente fala, tem coach de vida, coach disso, coach daquilo, tal. Onde que você vê que assim, para mim o coaching é bacana nisso aqui? Para a gente desmistificar esse mito de que coaching é palhaçada, né? Porque não é, né? Super importante, super sério, tal, da mesma forma que tem outras profissões como a psicologia, né? Sim, como essas outras ciências já foram consideradas também balelas, não eram sérias, né? O próprio Freud, né, da psicanálise, né, o quanto ele sofreu. Então, assim, eu acredito que o coaching ele é muito amplo e ele não considera a pessoa em um ângulo só, por exemplo, profissional, familiar, ele considera a pessoa como um todo. Tá? É claro que se você tem um objetivo profissional muito forte, nós vamos olhar para toda essa questão sua, da sua vida, como você já disse, a roda da vida, nós vamos olhar para tudo isso, mas nós vamos com certeza focar na questão profissional, durante o processo, que são 10 sessões, então vamos caminhar para isso, para essa questão profissional. Eu trabalho, o meu olhar é muito para o desenvolvimento pessoal, que pode chegar ao profissional, pode chegar ao familiar, pode ser uma questão... Até porque uma coisa interage na outra, não tem jeito, impacta. Sim. Eu, por exemplo, não estou bem pessoalmente, estou passando uma fase difícil na minha relação pessoal, ou com amigos, ou então até a própria autoestima, como que eu vou empoderar no profissional?
fica difícil, né? E aquele ranço que nós tínhamos antigamente de, você está com problemas em casa, não traga para o trabalho. Não misture as coisas. E vice-versa, né? Graças a Deus, hoje nós sabemos que somos um só e que uma coisa interfere na outra e que dá para trabalhar, sim, a questão pessoal, pensando no profissional e vice-versa. Do ponto de vista de técnica, assim, a gente falou, por exemplo, da hipnoterapia, eu mesmo, quando eu faço treinamentos, eu trabalho até com regressão, trabalho com algumas metodologias, por exemplo, em treinamento, né, em dinâmicas, vivências. No caso, por exemplo, da tua atuação, você tem algum tipo de técnica que você costuma também colocar dentro desse acervo, assim, que também fica interessante? Como eu tenho a formação em terapia familiar sistêmica, eu gosto muito do genograma. Que é um olhar sobre as relações familiares e sobre as lealdades que você traz, sobre os mitos, que vão se cronificando com o passar das gerações. Então, eu gosto de olhar, é claro que cada caso é um caso sempre, mas eu gosto muito de olhar para essa questão das relações familiares. O que eu trago de bagagem que é meu ou que não é meu e que eu estou permanecendo, que eu estou tentando perpetuar por lealdade, por muitos motivos que eu estou tentando perpetuar e não está me cabendo, eu estou adoecendo com isso. Né? E às vezes também tem uma coisa assim que a gente fala de herança, né? Hoje se fala muito em epigenética e tal, né? Mas se a gente pensar na herança, do ponto de vista de comportamento mesmo, quantas vezes a gente acaba tendo, por exemplo, nas famílias, uma raiva, brigas que foram lá dos avós, uma separação, coisas que aconteceram e que de repente é como se fosse essa praga, né? Essa raiva tá ali naquela geração, às vezes passou 3, 4 gerações e ainda tá fervendo e bloqueia a pessoa. Né? E aí no processo de coaching você consegue identificar isso, por exemplo. Sim, eu utilizando não só essa ferramenta, que nós temos algumas outras, perguntas poderosas, né? O processo de coaching ele é muito baseado em perguntas e principalmente as respostas. Por sinal, diga-se passar, se você for num coaching ele ficar te falando coisas, ele não é coach, ele é mentor, né? O coaching pergunta para você poder chegar nas suas respostas, né? Isso ele não vai te dar resposta de nada. O coach ele não vai te dar resposta, realmente a resposta vai sair do cliente ou da pessoa que procura o processo. Mas então, assim, muitas coisas elas vão se repetindo mesmo. E eu vejo muitas pessoas falarem, mas eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu faço aquilo, meu avô fazia isso. A gente vê algumas crenças que as pessoas trazem. Né? Entra nessa coisa, né, da programação neurolinguística que também fala muito da crença limitante, que é assim, né, de repente você tem uma coisa que é aquela historinha, né, que corta a cabeça e o rabo do peixe. A avó cortava a cabeça e o rabo do peixe não por causa da receita, mas porque o forno era pequeno. E aí a neta continua cortando o peixe porque aprendeu assim, não sabia, nunca perguntou por quê. Então assim, você tinha raiva dessas pessoas por quê? Não sei, tinha raiva. Vem lá de trás, né? E é muito bom quando a pessoa percebe que não é dela, né? Isso era da minha avó, era do meu avô, que foi uma pessoa que sofreu muito com... Né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a questão até mesmo de ser próspero, né? Nós temos uma cultura do ser próspero que é muito estigmatizada. Sim, quase uma ditadura, na verdade. Eu falo muito da ditadura da produtividade e da ditadura da felicidade. Todo mundo é obrigado a estar feliz o tempo inteiro e estar produzindo o tempo inteiro. Aí quando não está produzindo ou não está feliz, a pessoa cai em depressão. E olha, eu tenho uma coisa para falar. A gente não fica feliz o tempo todo. Na verdade, felicidade são alguns momentos, né? Sim, até porque eu falo, né, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque até na cognitivo-comportamental fala, né, um pensamento leva a reações emocionais. E aí, assim, a emoção é uma reação a alguma coisa daquele momento. Então, assim, se naquele momento alguém te falou alguma coisa triste e você ficou triste ou ficou chateado, não significa que você é triste nem chateado. Da mesma forma que, poxa, agora eu fiquei sabendo uma notícia super bacana, tô super feliz, em outro momento vai ter uma notícia triste e aí eu vou ficar triste.
triste. Então, assim, essa volatilidade das emoções, que é importante até para a gente entender o conceito de gestão da emocionalidade mesmo, né? Porque às vezes as pessoas vão procurar, de repente, um coaching, ou, eu vou procurar meu coach para poder melhorar, tal, então vou procurar terapia para melhorar, e na verdade a pessoa precisa entender primeiro, se compreender primeiro, né? Um processo de diagnóstico, né? Sim, sim, porque eu acho que é uma coisa importante a gente falar, a questão das mídias, né? Ali hoje, esse pano de felicidade, de sucesso, né? Que é estampado na cara da gente o tempo todo, de beleza. Até porque está ali na rede social, hoje em dia está na palma da mão, você está no smartphone e está vendo isso o tempo inteiro. Não é mais assim, liguei a televisão ou liguei um rádio para ver isso. Não, está o tempo inteiro contigo, né? Todo. Fica mais permissivo, né? E fica mais, eu acho que fica mais pesado, né? Porque você se cobra, né? Daquilo tudo. E daí eu gosto muito da questão do bastidor, né? Que ali aparece o palco. O bastidor ninguém está vendo, né? Como que é para a pessoa estar lá feliz, para ela estar lá com aquela aparência, com tudo aquilo. Como a gente está nesse lugar maravilhoso, somos milionários, né, super bem sucedidos, e ninguém imagina como que foi para chegar até aqui, né, que tem que passar pelo trânsito, tem que montar equipamento, equipe, um monte de coisas, né. Por isso que os bastidores, se todo mundo olhasse os bastidores, né, dos outros, tem até uma expressão que fala, né, ver as cachaças que eu tomo, mas não ver os tombos que eu levo, né, acho que é o mais popular para entender essa colocação. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? Hoje, como eu falei, está no planeta, que está assistindo, que está aqui seguindo nesse momento essa nossa linha de raciocínio, e essa pessoa está se sentindo incomodada. Como lidar com os incômodos? O recado que eu deixaria seria o seguinte, procure. Eu não sei qual vai ser a maneira, se vai ser através da hipnose, através da acupuntura, da psicologia, mas procure, porque eu sou de uma outra geração, na nossa geração, quando eu era jovem, né, nós não tínhamos essa percepção de que era possível mudar. Então, assim, hoje é muito bacana com a neurociência, com a PNL, com o coaching e por aí vai, que nós podemos mudar, sim, e esse incômodo, ele pode ser revisto. Ele pode ser olhado de outra maneira, ele pode até se virar, pode virar uma coisa muito poderosa na tua vida, que está te incomodando. Sim. Mas você pode, né, mudar isso, mudar o cenário, e principalmente olhar para dentro de você mesmo. Sim, até porque na hora que você tem esse olhar, de certa forma, a gente consegue construir as soluções para os problemas, né? Porque às vezes a gente fica buscando a solução fora, né? Isso, E a solução muitas vezes está dentro mesmo, né? Você fica lá empilhando problemas, sendo que se você, por exemplo, você participa de um processo de autoconhecimento, você vê que se você resolver um pouquinho desse aqui e ele andar, e tal, o outro já começa a se mexer, o outro também começa. Perfeito, perfeito. Bem, chegamos ao final do programa, meia hora passa rapidinho, né? E hoje nós temos uma convidada super especial para essa data especial, quando a gente inaugura na 6ª temporada esse circuito agora com a internacionalização do programa Pessoas de Valor. E eu fico muito orgulhoso de ter você aqui na nossa audiência. Agora a gente está com uma audiência muito maior, agradecer aos nossos parceiros, todas as pessoas dos canais aqui que nos acolheram e que entenderam que esse programa é um programa importante. E a gente volta no próximo programa com um convidado super especial falando sobre neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Até lá!